Esofagite. Esofagite é aquela inflamação da mucosa do esôfago. O esôfago é o órgão que liga a garganta, a boca, ao estômago. E ele não produz secreção, ele não tem nenhuma proteção especial. A função dele é transmitir o alimento que sai da boca para o estômago. Então, quando essa inflamação acontece, nós temos a esofagite. E esta esofagite, normalmente, é por causa do retorno do ácido, do conteúdo estomacal para dentro do esôfago. E aí acaba inflamando essa mucosa, porque ele não está justamente preparado para receber esse tipo de ácido. A esofagite, o diagnóstico, a maioria das pessoas já sabe isso. Você faz uma endoscopia, e nessa endoscopia você pode ver se você tem uma hérnia de hiato, se você tem uma incontinência do fechamento dessa válvula chamada cárdia, ou se você tem uma deficiência de clareamento, que nós chamamos, do estômago. Na verdade, esse clareamento, não ele vai ficar mais clarinho, não. É esse esvaziamento do estômago. Durante a endoscopia você consegue fazer esse diagnóstico. Uma das principais causas da esofagite são essas três que eu falei para você. O hérnia de hiato, ou a incontinência do cárdia, ou a dificuldade de esvaziamento. E dentro disso, os fatores de risco são a obesidade, o uso de álcool ou cigarro em excesso, você tem a ingestão de alimentos muito gordurosos, muito ácidos, cáusticos, ácidos e cáusticos de verdade sem ser dos alimentos, ingestão de soda cáustica, de ácido, isso na realidade pode ser involuntário ou não, não é? E você tem uma série de infecções que você pode fazer, pode ter esse refluxo e, em geral, coisas que aumentam a pressão intraabdominal. A esofagite é a inflamação da mucosa do esôfago. E o refluxo é só quando você tem aquele retorno rápido do conteúdo gástrico para o esôfago. Ele vence a barreira dessa válvula chamada cárdia e esse ácido sobe. E é quando a gente tem o quadro clínico que todo mundo conhece, que é a queimação, aquela pirose, aquela queimação retroesternal aqui no peito, às vezes chegando a doer tanto que o paciente acha que está tendo um infarto. É aquela sensação de que tem alguma coisa parada na garganta, aquela tosse constante noturno, mau hálito noturno, se não tiver relacionado com doença dentária, claro. Rouquidão, muitas vezes o paciente tem aquela rouquidão, é aquela sensação de ácido na boca, gosto amargo. Tudo isso aí é o quadro de refluxo e da esofagite. Mas o refluxo é quando só tem o ácido ali. A esofagite é quando persiste o processo inflamatório. Bom, inicialmente nós temos que tirar os fatores de risco. Então, você tem que tratar a esofagite tirando aquilo que a causou, Então, se você está um pouco gordinho e aumenta a pressão intraabdominal, você tem que diminuir o peso, você tem que fazer exercício, você tem que se alimentar moderadamente. Você não pode, por exemplo, se você tem uma esofagite por conta de ácidos, de molhos e temperos, não adianta você não comer demais isso aí. Você tem que diminuir, não é só deixar de comer, você tem que diminuir isso. Não se alimentar pelo menos 1h30, 2 horas antes de deitar, não abusar de bebida com gás, não abusar de álcool, como eu disse, fazer exercício físico regularmente, tentar manter um peso para a sua idade e nunca deitar após se alimentar, nunca. Quando você trata muito a esofagite e você não consegue corrigir o refluxo, aí você tem que partir, e essa doença persiste, você precisa partir para o procedimento cirúrgico, que nós chamamos de fundoplicatório. É muito importante que você faça esse tipo de tratamento, e se você não conseguir corrigir, você tratar, porque essa esofagite cronicamente pode levar a doenças piores. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.